Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje é o dia do nosso estudo textual do livro de Hebreus. No final desta mensagem, darei a resposta à pergunta 658. Se você tiver a sua Bíblia em mãos, pode abrir em Hebreus capítulo 4, onde nós continuamos com o nosso estudo de um desvio sobre o perigo de se desviar. Já temos comentado sobre isso em várias mensagens, e ainda temos um pouco mais nesse desvio, que algumas vezes no livro o autor sai um pouco do tema principal. O tema principal de mostrar a superioridade de Jesus e especialmente da aliança de Jesus. Mas ele avisa sobre o risco de abandonar Jesus, de não continuar no caminho que leva à vida eterna. E o que estamos vendo a partir do capítulo 3, versículo 7, até capítulo 4, versículo 13, é justamente um desvio sobre esse perigo de abandonar o caminho do Senhor. Vamos ler agora do versículo 1 ao 4, do capítulo 4, e depois voltar com algumas perguntas que são respondidas nesse texto aqui, para compreender melhor o que o autor diz. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 1. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse a respeito do sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. Vamos agora avaliar um pouco esse texto com algumas perguntas. A primeira pergunta: que promessa foi deixada para os cristãos? Diz aqui no versículo 1, foi nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Foi deixado para os cristãos. É importante essa frase que ele usa aqui, mostrando que essa promessa não foi completamente cumprida antes de Cristo. Mas agora, sabendo que ele deixou essa promessa, enfrentamos qual perigo real? Ele diz ainda no versículo 1, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Então, mesmo depois de receber a promessa, existe o perigo de abandonar, deixar esse caminho e não alcançar a promessa. Esse é o aviso que ele apresenta para nós nesse texto inteiro sobre esse desvio. O que Deus fez com os israelitas e também com os cristãos? Uma coisa igual aqui. Diz, versículo 2, também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Eles também receberam as boas novas, a promessa de um descanso. Então, exatamente como Deus fez com eles, ele fez conosco. Deu a promessa, deu a boa nova. Mas como os israelitas falharam depois de receber essa promessa? Ele continua no versículo 2. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. O que ele sugere aqui é que algumas pessoas ouviram diretamente a promessa. E outras pessoas que vieram depois deveriam ter acreditado na mesma promessa por causa da fé, se unindo com aquelas pessoas, mas não fizeram isso. Agora, qual seria a nossa circunstância? Ele deu a promessa, apóstolos e outros ouviram diretamente do Senhor a promessa. Nós chegamos séculos depois, mas devemos ser unidos pela fé com eles. Mas, no caso dos israelitas, não aconteceu isso, não demonstraram a fé. O que nós recebemos que aquela geração não recebeu? Aqui eu acho interessante a linguagem que ele usa no versículo 3, quando diz,
Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Ele apresenta isso como algo que já acontece. Quando lembramos que a ideia do descanso ou repouso focaliza estar em comunhão com Deus, nós, cristãos, já recebemos essa bênção de estar em comunhão com Deus. Então, nesse sentido, nós entramos no descanso. Tem o segundo sentido, que ele ainda olha para frente, da ideia de entrar no descanso eternamente no céu. Mas todos que têm comunhão com Deus já entraram no descanso, já têm a vida em Cristo. A questão é de não abrir mão desta vida, de não perder a comunhão que nós temos com o Senhor. E outra pergunta: Deus falhou na sua obra? Se eles não seguraram a promessa para alcançar a terra prometida, será que Deus não fez a sua parte? O texto afirma que Deus, de fato, cumpriu a sua obra. Diz no versículo 3, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. E depois diz, versículo 4, no 7º dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. Então, versículo 4 se trata da obra da criação. Versículo 3 parece que vai um pouco além disso. Até antes da fundação do mundo, Deus preparou o seu plano eterno para a nossa salvação. No livro de Efésios, por exemplo, quase o primeiro capítulo inteiro fala sobre esse fato de Deus ter preparado um plano eterno antes da fundação do mundo, já preparando o caminho para a salvação. Deus sempre é fiel. E Ele foi fiel em cumprir as suas promessas e fazer a sua obra. Agora cabe a nós receber o benefício que Ele oferece nesta obra. Resumindo, então, o que nós temos no capítulo 4 até versículo 4. Deus preparou o descanso, anunciou a boa nova aos israelitas, mas eles não aproveitaram. Ele deu esse descanso para os cristãos, mas até os cristãos correm risco de não aproveitar. E se não alcançar o descanso ou não segurar a comunhão com Deus, a culpa não é do Senhor. A falha não é de Deus. A culpa seria nossa. Vamos continuar determinados e firmes até o fim para receber a promessa do descanso eterno. Vamos passar para as nossas perguntas bíblicas. A pergunta 658, o livro de Cântico dos Cânticos, é atribuído a qual autor? Alternativas: A. Isaías, B. Salomão, C. Moisés ou D. Davi. A resposta certa, alternativa B. Salomão. Diz Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 1, Cânticos dos Cânticos de Salomão. Foi Salomão que recebeu esta mensagem e comunicou para nós. Pergunta 659. Em qual das suas cartas Paulo disse que mesmo se o anjo do céu pregasse outro evangelho, deve ser rejeitado? Alternativas: A. Romanos, B. 1 Coríntios, C. Gálatas ou D. Filemon. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Vamos ter muito cuidado para não nos desviar do caminho do Senhor, mas na persistência, na perseverança, na determinação de honrar o Senhor, vamos segurar a comunhão com Deus para toda a eternidade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.